1 Macabeus, capítulo 9. Quando soube que Nicanor caíra no combate juntamente com suas tropas, Demétrio enviou de novo Báquides e Alcimo à Judéia, com a ala direita de seu exército. Partiram em direção a Gálgala e cercaram Massalote, no território de Arbela. Apoderaram-se desta cidade e mataram grande número de habitantes. No primeiro mês do ano, 152 acampam diante de Jerusalém. Depois partiram dali e se dirigiram a Bereia, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, tendo consigo 3.000 homens escolhidos. Vendo a imensidade das tropas inimigas, encheram-se de temor e muitos fugiram do acampamento. Ficaram somente 800 homens. Judas viu que seu exército debandara e que, no entanto, a batalha era iminente. Seu coração abateu-se porque não tinha tempo de reuni-los. Embora deprimido, disse aos que ficaram: Avante! Marchemos contra nossos inimigos. Talvez possamos enfrentá-los. Eles, porém, o dissuadiram, dizendo: Não podemos agora, senão salvar nossas vidas. Voltaremos com nossos irmãos para combatê-los. Somos muito poucos. Replicou Judas: Longe de mim fazer isso, fugir diante deles. Se chegou nossa hora, morramos heroicamente por nossos irmãos e não deixemos que se manche nossa glória. O exército inimigo saiu do acampamento e marchou ao encontro deles. A cavalaria estava dividida em 2 esquadrões. Os fundibulários, os flecheiros, marcharam à frente do exército. Os soldados da primeira linha eram todos aguerridos. Báquides estava na ala direita. A falange avançava dos 2 lados ao som das trombetas. Também os do lado de Judas fizeram soar trombetas. A terra tremeu com o ruído dos exércitos. Travou-se a batalha, que durou desde a manhã até a tarde. Judas viu que Báquides e o forte do seu exército estava à direita. Reuniu em torno de si todos os homens intrépidos, abateu com eles a ala direita e perseguiu até a montanha de Azara. Os da ala esquerda perceberam que a direita estava sendo desbaratada. Voltaram-se e atiraram-se atrás de Judas e seus companheiros. Tornou-se reinda a luta. De ambos os lados, muitos foram feridos e caíram. Também Judas sucumbiu e os restantes fugiram. Jonatas e Simão levaram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais, em Modin. Todo Israel o chorou e o pranteou em grandes lamentações, cobrindo-se de luto por muitos dias. Exclamavam: Como foi cair o herói que salvava Israel? Os outros pormenores dos feitos de Judas, de suas guerras, das façanhas que praticou e de seus títulos de glória, não foram escritos por serem muito numerosos. Depois da morte de Judas, os ímpios reapareceram em todo o território de Israel e levantaram a cabeça, todos os que praticavam a iniquidade. Sobreveio naquela época grande fome, e o país se colocou ao lado deles. Báquides escolheu os homens ímpios e entregou-lhes os cargos administrativos do país. Estes procuravam infatigavelmente os amigos de Judas e levavam-nos a Báquides, que os punia e ridicularizava. Israel foi grandemente atribulado como jamais o fora, desde a época em que deixaram de aparecer profetas. Reuniram-se por isso todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Desde que teu irmão Judas morreu, não há homem igual a ele capaz de lutar contra nossos inimigos, contra Báquides e contra os que odeiam nosso país. Nós hoje te escolhemos para seres nosso chefe em seu lugar e nosso condutor na guerra em que nos devemos empenhar. Jonatas recebeu naquele instante o comando, sucedendo a Judas, seu irmão. Báquides teve conhecimento do fato e procurava matá-lo.
Informados deste intento, Jonatas, seu irmão Simão e todos os que o acompanhavam fugiram para o deserto de Tecoa e acamparam perto da água da cisterna de Asfar. Jonatas mandou que seu irmão João, encarregado do comboio das bagagens, fosse ter com seus amigos os Nebateus e lhes pedisse consentimento para deixar com eles suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Jambre, vindos de Medebá, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e levaram consigo. Algum tempo depois, Jonatas e Simão, seu irmão, tiveram notícia de que os filhos de Jambre iam celebrar um faustoso casamento e conduziam de Nadabate, com pomposo acampamento, a noiva, que era filha de um dos grandes príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e subiram para se ocultar nos abrigos da montanha. Levantando os olhos, viram aparecer ruidoso cortejo e armas em grande quantidade. O noivo, acompanhado de seus irmãos e seus amigos, caminhava ao encontro do cortejo com tamborins, instrumento de música e muitas armas. Saindo da emboscada, os judeus atiraram-se sobre eles e os massacraram. Muitos caíram sob seus golpes e o restante fugiu para as montanhas. Os judeus recolheram todos os despojos, as bodas transformaram-se em luto e o som de seus instrumentos em lamentações. Depois de vingarem o sangue do irmão, voltaram para as margens pantanosas do Jordão. Bacdes o soube e foi no sábado até as margens do Jordão com numeroso exército. Disse Jonatas a seus companheiros: levantemo-nos e lutemos por nossas vidas. Hoje não é como nas vezes precedentes. Temos o inimigo à nossa frente e por trás de nós, de um lado as águas do Jordão, de outro o pântano e o emaranhado do bosque. Não há por onde escapar. Agora, portanto, clamai ao céu para serdes salvos das mãos de nossos inimigos. Travou-se a batalha. Jonatas estendeu a mão para ferir Bacdes, mas este escapou, retirando-se para trás. Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e o atravessaram a nado. Os inimigos não atravessaram o rio para persegui-los. Naquele dia pereceram cerca de 3.000 homens do lado de Bacdes. Bacdes voltou a Jerusalém e mandou construir cidades fortificadas na Judéia: a fortaleza de Jericó, a de Emaús, Bet-Horon, Betel, Tamnata, Faratom e Tefon, com altas muralhas, portas e ferrolhos, pôs guarnições em cada uma delas para hostilizar Israel. Fortificou também a cidade de Bet-Sur, Gazara e a cidadela, nas quais pôs tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos dos principais do país e os manteve presos na cidadela de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, Alcimo mandou derrubar o muro do pátio interno do santuário e destruir as obras dos profetas. Começou-se a destruição. Mas, justamente naqueles dias, Alcimo foi ferido e seus empreendimentos se viram entravados. Sua boca fechou-se e ficou paralisada. Não pôde mais pronunciar uma palavra nem dar ordens em relação à sua casa. Foi desse modo que morreu Alcimo, naquela época, torturado por grandes sofrimentos. Vendo que Alcimo morrera, Bacdes voltou para junto do rei e o país de Judá gozou de tranquilidade por 2 anos. Todos os ímpios tomaram uma deliberação, dizendo: eis que Jonatas e seus partidários vivem tranquilos e confiantes. Façamos agora vir Bacdes, que se apoderará de todos em uma só noite. Foram procurá-lo e acertaram o plano com ele. Bacdes pôs-se em marcha com numeroso exército. Secretamente enviou cartas a todos os seus partidários da Judéia para que se apoderassem de Jonatas e de seus companheiros, mas não o conseguiram, porque seu plano foi descoberto. Jonatas e Simão prenderam uns 50 dentre os homens do país que estavam à frente da conspiração e os mataram.
Retiraram-se em seguida com seus companheiros para Bet-Bassi, no deserto. Reconstruíram o que ali estava destruído e fortificaram a localidade. Informado desses acontecimentos, Bactes reuniu todas as suas tropas e convocou-as da Judéia. Chegando, armou seu acampamento perto de Bet-Bassi. Assediou-a por muitos dias e construiu máquinas de assédio. Deixando seu irmão Simão na cidade, Jonatas saiu ao campo com um grupo de soldados. Derrotou Odomira e seus irmãos e também os filhos de Faziron, no acampamento deles. Esses elementos se puseram também a lutar e subiram com as tropas de Jonatas. Simão, com sua tropa, realizou uma surtida e incendiou as máquinas de guerra. Empenharam-se em luta com Bactes, que foi esmagado por eles e se sentiu profundamente deprimido, pois seu plano e sua expedição tinham fracassado. Encheu-se de cólera contra os ímpios que o aconselharam a vir ao país e matou muitos deles. Resolveu em seguida voltar para sua pátria. Informado desse propósito, Jonatas enviou-lhe mensageiros para tratarem da paz com ele e obterem a entrega dos prisioneiros. Bactes acolheu e os aceitou às propostas de Jonatas. Jurou-lhe que não procuraria fazer-lhe mal durante todos os dias de sua vida. Entregou-lhes os prisioneiros que anteriormente capturara na Judéia. Retornou a seu país e não mais voltou ao território dos judeus. A espada repousou em Israel. Jonatas fixou residência em Macmas e começou a julgar o povo, fazendo desaparecer os ímpios do meio de Israel.